O título da nossa mensagem é Entrega, Confiança e Descanso. Salmo 37, nós vamos ler dos versículos 1 ao 5. E o Salmo diz assim: Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam mal. Pois como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Então, meus queridos irmãos, esse salmo, o Salmo 37, ele nos dá maravilhosos conselhos quanto a viver neste mundo caído, sem, contudo, nos deixar sermos levados por seu assédio e pela má influência desse mundo. Este salmo, ele expressa ordens, determinações de Deus, para que então venhamos seguir firmes e de forma reta. Porém, para isso se faz necessário termos sempre em mente e jamais esquecermos estas determinações, essas ordens do Senhor. E não somente isso, mas também, ao mesmo tempo que nós venhamos memorizá-las, mas também nós venhamos nos submeter. E para que isso aconteça, é preciso que tenhamos, volto a dizer mais uma vez, tudo em mente, guardado aqui na mente, e descido ao coração, a fim de que, sendo algo precioso para nós, venhamos assim fazê-lo com alegria e sem peso. Então, para que isso aconteça, para que venhamos seguir neste mundo caído, de forma firme e de forma reta, é preciso que nós venhamos assimilar essas determinações, e a primeira ordem do Senhor é que não se preocupe com os perversos. A segunda ordem que o Senhor nos dá é: confie no Senhor e faça o bem. A terceira ordem que o Senhor vai também nos dar é: busque no Senhor a sua alegria. E em quarto, ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele. E olha, querido, certa vez uma criança, ela conversava com o seu pai, e como pai e filho, via de regra, eles se davam muito bem. E seu pai então olhou para aquela criança e disse: filho, eu quero dizer a você que você é muito importante para mim. E eu quero dizer, filho, que eu o amo muito. E se acaso um dia você estiver passando por alguma aflição, por algum tipo de dificuldade, eu quero dizer a você, meu filho, que saiba de uma coisa e tenha por certo, que eu sou seu amigo e pode contar comigo. E a criança então respondeu ao seu pai, dizendo: eu também, pai, eu também te amo muito, e o Senhor é muito importante para mim. E saiba de uma coisa, que eu sempre confiarei em ti. Ocorre, queridos, que certo dia, esse pai e esse filho vão passear no campo. E assim eles encontram um local que parecia agradável para se fazer um piquenique. E ali, enquanto o pai organizava, arrumava as coisas naquele lugar, a criança então ela vai e se afasta do seu pai e vai brincar. E, dado o momento,
de forma muito distraída, aquela criança ela cai num abismo. Havia uma ribanceira. E quando ela cai, ela se agarra a um galho, a fim de que não se precipitasse barranco abaixo. Então a criança ela fica pendurada. E pendurada ela passa a gritar e gritar por socorro. E seu pai, ao ouvir o seu pedido de socorro, ele corre ao seu encontro. E chegando lá, ele estende então sua mão para segurá-la. E segurando sua mão, poder puxá-la para cima e então socorrê-la. Contudo, aquela criança, ela está com as suas duas mãos seguradas naquele galho e não larga para pegar a mão do seu pai. Ela estava com medo muito grande de cair, ela estava aterrorizada, ela estava desesperada. Ela via e somente via o tamanho da profundidade daquele abismo. Então a criança continua agarrada ao galho e não solta as suas mãos, para que dessa forma o seu pai pudesse socorrê-la. Então seu pai olha para ela e chama-lhe a atenção e diz: filho, olhe para mim. Um dia eu lhe disse que te amava muito e que você era muito, mas muito importante para mim. E que se um dia você estivesse enfrentando algum tipo de grande aflição, de dificuldade ou de perigo, eu disse a você que poderia contar comigo, com a minha ajuda. Portanto, meu filho, aqui estou para te socorrer. Mas é preciso, olhe para mim, filho, é preciso que você confie em mim. E no Salmo 37, queridos, Davi, ele nos encoraja a buscarmos o Senhor, a entregar tudo o que somos, a entregar tudo o que temos e tudo o que fazemos a Ele. E, queridos, buscar o Senhor, noutra versão, diz lá deleitar-se, deleite-se no Senhor. Ou seja, aqui trata-se de uma busca onde se entrega e se entrega de forma prazerosa, com prazer, com leveza, com alegria. Trata-se em ter um entendimento convicto da presença de alguém. E esta presença nos leva a momentos de profunda satisfação. E sabe por quê? Porque esta presença, ela garante experiências de prazer, experiências de muita e muita alegria. E no caso vivenciado por Davi, e externado exatamente neste salmo, ele então nos alerta que nos momentos mais difíceis, que nos momentos de profundo e intenso medo, nos momentos de total impotência em reagir a fatos e instantes dolorosos e adversos, ele então nos aconselha a deleitar em Deus, a buscar o Senhor, confiando que sua divina presença em nossas vidas nos assevera que em meio às nossas fragilidades, que em meio às nossas impotências, devemos então nos entregar confiantemente a Deus. E isto independentemente do que os nossos olhos possam estar vendo. Portanto, queridos, diante disso, e num contexto onde nos deparamos com problemas muito maiores, que a nossa capacidade humana tem de torná-los solúveis, onde nos encontramos daí para frente totalmente impotentes e vencidos exatamente por eles, só nos resta tomar duas atitudes e não mais do que duas. Nos resta percorrer por dois caminhos e somente dois caminhos.
ficarmos ansiosos, ou então colocarmos em prática a nossa fé. E de fato a primeira opção, ela é totalmente improdutiva, ela não produz nada, ela é infrutífera, ela é árida. Ou seja, ficarmos ansiosos não nos traz nenhum resultado. Nenhum. Visto que ficar ansioso implica, sabe em quê? Em ficarmos completamente impacientes. Não aguentamos esperar. E a impaciência, o que é que nos faz? Ela nos leva à precipitação. E quando nós nos precipitamos, o que fazemos? O que é errado, o que não devíamos fazer. E por isso, precipitação. Então a precipitação culmina no erro. E o erro o que é que faz? O erro vai aumentando o prejuízo. Se a coisa estava ruim, piora. O prejuízo vai aumentando. E quando o prejuízo aumenta, a preocupação também. E aumentando a preocupação, nós vamos chegar ao estado de quê? De desespero. E esse estado de desespero não serve para nada. Não leva a lugar algum. Só nos faz cansar. Esse estado de desespero só nos leva a uma profunda tristeza. Esse estado de desespero nos leva a dor, a choro, a lamúria, a murmúrio, a nos culpar. Nos leva à depressão, nos leva a brigas, a contendas e tantas outras coisas maléficas que ao final vai nos enfermar, vai nos adoecer, vai nos enfraquecer. Entretanto, queridos, exercitarmos a nossa fé consiste em confiar. Se eu tenho fé, é porque eu confio em quem eu tenho fé. Ter fé e não confiar, não pode, não bate. Fala o contrário. Se eu digo ter fé e não confio, esse não confiar afirma categoricamente que fé alguma eu tenho. Então, quando falamos em confiar, implica dizer que se confiamos é porque antes de qualquer coisa, a quem nós depositamos nossa confiança, essa pessoa que confiamos, essa pessoa que depositamos a nossa confiança, essa pessoa nós conhecemos muito bem. Nós sabemos quem é. E sendo assim, para podermos nos deleitar no Senhor, para buscá-lo, para confiar nele e também nele e somente nele esperar seu agir como provisão das nossas necessidades e socorros, é preciso conhecê-lo e conhecê-lo cada vez mais. É preciso, queridos, entender, é preciso compreender mais as suas vontades e os seus preceitos, os seus propósitos. E quando falamos de deleite, quando falamos de busca e de uma entrega total, significa confiar e dedicar-se por inteiro e não por partes. Uma entrega ao Senhor significa ter uma vida de completa submissão. É submissão, é obediência. Ou seja, é submeter tudo e não de forma parcial. Eu só obedeço isso. Isso aqui eu não obedeço. Não. Quando nos deleitamos no Senhor e a Ele entregamos o nosso caminho e nele confiamos, estamos daí em diante submetendo ao Senhor a nossa vida num
todo. Ou seja, quando assim fazemos, nós submetemos a nossa família, submetemos o nosso casamento, submetemos os nossos ministérios, o nosso trabalho, os nossos bens, o nosso dinheiro e inclusive os nossos talentos. Submissão. Esse é o grande problema do ser humano, ser submisso. Como coloquei no devocional de ontem, o grande problema da humanidade é justamente isso: alguém lhe dizer o que deve fazer. O ser humano se arrepia. Ele não aguenta escutar ninguém dizendo, faça isso. Ele não aguenta se submeter. Quando nos entregamos ao Senhor, a dúvida não deve existir. Pois se nos entregamos, temos a plena certeza que tudo está sob o seu controle e tudo na sua direção, como foi cantado aqui pelo nosso irmão Amaro. Deleitar-se, buscar, entregar-se e confiar em Deus é ter convicção pela fé que o Senhor, Ele é suficientemente capaz de cuidar infinitamente melhor do que nós mesmos. Aflição, preocupação e desespero não é a saída ou solução para as nossas adversidades, para as nossas lutas, para nossas grandes dificuldades. Não, não é. Não resolve. Contudo, não há como existir no coração de uma pessoa a fé, quando neste coração reina, sabe o quê? A dúvida. Não pode. Se é um coração cheio de dúvida, que tudo diz, será, será, será. Não tem como ter fé. Não tem como existir nesse coração se ele está tomado por dúvidas, por desconfianças. É a mesma coisa do ódio, quando toma um coração. Um coração tomado por ódio, ele não exerce amor. E, consequentemente, os frutos do amor. Não perdoa. Não se condói, não tem compaixão. Não se interessa pelas dificuldades dos outros. Não está nem aí. É um coração cheio de ódio, amargurado. Um coração desse é um coração triste. É um coração terrível. Um coração onde o egoísmo ele é predominante. Esse não compreende ninguém. Esse só sabe acusar, criticar. Crítica por crítica. Crítica a fim de humilhar. Crítica a fim de se colocar acima de qualquer pessoa. Um coração cheio de egoísmo. Ele não exerce o altruísmo. Ele não tem compaixão, ele não se solidariza. Todas essas coisas são completamente inviabilizadas dentro de um coração egoísta. A mesma coisa é um coração tomado pela preocupação. Aquela preocupação, não a preocupação correta, mas a preocupação exacerbada, aquela preocupação desmedida, a preocupação do desespero, aonde o desespero aflora. Portanto, a entrega, a confiança e a fé neste tipo de coração
está completamente vencida, derrotada. Não pode ter fé. E a receita para pôr fim a isso, a receita para suprimir e eliminar a preocupação descontrolada é entregar, confiar e deleitar-se, isto é, esperar confiantemente, esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência é descansar. Descansar. Portanto, falaremos aqui sobre 3 atitudes que o rei Davi nos aconselha e adverte dentro desse Salmo 37. 3 atitudes que ele nos aconselha e nos adverte a tomar diante das nossas limitações, ao enfrentar nossos problemas. Agora, nós vamos fazer isso através do Salmo 3. Eu gostaria que você fosse lá para o Salmo 3. Três atitudes. Lá no Salmo 3, nós vamos falar sobre os versículos de 1 ao 5 do Salmo 3. E essas 3 atitudes é a atitude de entrega, de confiança e de descanso. A primeira atitude, entregar. Entregar, queridos, tem implicação no reconhecimento que é limitado. Essa entrega é o pleno reconhecimento quando diz, olha, quanto a isso nada eu posso fazer. Eu sou limitado, eu sou impotente. Versículo 1 ao 3. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Por vezes, queridos, quando temos um dia bastante tribulado, nós dizemos tipo, hoje é daqueles dias em que tudo dá errado. E Davi também, queridos, teve desses dias. No entanto, não foi coisa do tipo, bati no carro de manhã, meu computador queimou pela tarde e à noite meu celular quebrou. Não foi desse tipo de coisa. No caso de Davi, ocorreram coisas muito mais graves que estas. Ocorre que seu próprio filho Absalão, ele amutinou-se e se insurgiu contra seu reinado numa revolta militar. Absalão, ele corrompeu alguns dos oficiais do exército de Davi, prometendo-lhes promoções e vantagens a fim de destronar o seu pai. Eu não tenho dúvida que, quanto a isso, foi algo tremendamente difícil e doloroso para o nosso irmão Davi. Afinal, quem estava insurgindo contra ele? Senão seu próprio filho. Era ele que estava lhe traindo. Era ele que estava querendo tomar o seu reinado. E por outro lado, algo doía muito mais ainda na vida de Davi. E podemos ver isso em sua própria declaração, quando ele diz, são muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Isso com certeza doía muito mais na vida daquele homem. Ou seja, seus inimigos bradavam e acusavam que Deus não era mais com Davi.
Eles diziam que Deus o havia abandonado. Eles diziam que a poderosa mão de Deus não estava mais sobre a vida dele. Eles anunciavam tal acusação em todos os lugares para todos saberem. Era como se os jornais mais importantes do reino de Jerusalém estampassem na primeira página de cima a baixo, dizendo: não há mais salvação para Davi, Jeová não o socorrerá, ele o abandonou, Deus nunca o livrará, viva o novo rei, Absalão é agora o rei escolhido por Deus. Porém, diante do iminente ataque do exército de Absalão, Davi ele toma uma só atitude, uma única atitude. Davi ora a Deus. E em sua oração ele pede exatamente o que os seus muitos inimigos diziam que Deus não mais lhe daria, a saber, ajuda, socorro, salvação. E nessa altura da vida, Davi havia aprendido. Ele agora já havia aprendido, diz Uriel. Ele havia aprendido que sua proteção, Davi já havia aprendido que o seu socorro, Davi já havia aprendido que o seu livramento não viria apenas dos escudos e das lanças do seu exército. Davi ele tinha por certo que Deus era a sua força e escudo. Era a sua força e escudo em quem ele podia confiar e confiar de todo o seu coração. É assim que está lá em Salmo 28, 7. Portanto, só o Senhor era quem o fazia andar de cabeça erguida. Mas esse andar de cabeça erguida não era por orgulho, não era como um orgulhoso, não era como um presunçoso, como muitos andam. Mas porque é somente o Senhor que levanta os abatidos, aqueles que estão curvados, devido ao peso das suas cargas. Muitas vezes as pessoas vivem anos e anos, vivem todo o tempo, lutando e pelejando, até que se exaurem, cansam, se esgotam, têm suas forças completamente combalidas. E então eles chegam ao pico de suas limitações, esgotam-se, afadigam-se e consomem-se para, enfim, somente aí, verificarem e entenderem que nada mais lhes resta fazer, ou seja, ficam certas e convictas estas pessoas que elas são completamente impotentes diante do seu problema. E é somente aí que elas jogam a toalha e entregam os pontos. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força, eu sou impotente. Esse caso, para mim, é insolúvel. Por mim mesmo eu não resolvo. Eles dizem: não dá mais. Contudo, queridos, Davi entrega. Mas essa entrega de Davi, essa jogar a toalha de Davi, não é uma entrega de desistência, mas sim a entrega de desistir de lutar pelos seus próprios meios, pelas suas próprias forças, pela sua própria capacidade de raciocínio, pelas próprias condições limitadas. E então ele entrega o seu problema, a sua peleja, a sua luta, a sua aflição, a sua dificuldade insolúvel a Deus. A entrega dele é essa. Imaginemos o seguinte:
E aqui eu vou falar um caso real que aconteceu comigo. Cacá tivesse aqui, a minha filha mais velha, ela dizia: paiinho, não diga não. Mas certa vez eu viajando, eu, Isani e Cacá, era a única filha que nós tínhamos na época. E aí, certa hora da noite, Cacá começa a chorar. Eu estava, quando eu me lembro ainda, na casa da minha avó, em Barra de Santa Rosa. Então, Isani levanta-se, corre e vai preparar o leite, o mingau de Cacá. E enquanto isso, ela chora. Cacá fica chorando. Enquanto Isani preparava o leite, eu, com ela nos braços, tentava acalmar e parar com aquela ansiedade de Cacá, da criança, do bebê. E sua ansiedade devia-se por quê? Porque estava com fome, estava faminta. E então eu tento distraí-la de alguma forma, mas nada acontece, até que eu, pegando ela e eu sem camisa, aí eu faço a astúcia qual? Boto ela para mamar em mim. E aí ela se cala. Deu certo. Ela calou-se. Mas só foi somente um paliativo. Porque ela, ao sugar, nada saía. Maria José. Passou, só era um paliativo, não conseguiu resolver a fome dela. Era a sua ansiedade. Parecia até que tinha se resolvido. Contudo, Cacá volta a chorar. Afinal, a solução do problema dela era saciar a sua fome. Não diferentes somos nós em diversas situações de nossas vidas. Pensamos poder resolver tudo. Pensamos ser totalmente autossuficientes. Pensamos ter sempre a solução para todas as situações de nossas vidas. Porém, queridos, quando menos esperamos, surgem situações em que nós nos desgastamos excessivamente e ao fim nada foi resolvido, ao fim nada foi solucionado, ainda que tenha havido momentos aparentemente de tranquilidade. No entanto, estes momentos de tranquilidade foram só paliativos. Valeu por um tempinho. Depois a bronca voltou. E voltou pior. E paliativo, ele só faz, sabe o quê? Postergar. Ou seja, adiar a crise, adiar o problema. É aquela história, vamos barrigar o problema. Não resolve nada, bota para frente. E lá na frente, se for tipo bola de neve, ele está maior. E quanto mais empurra para frente, pior fica. Meu problema é mudar de cidade, não adianta. O problema vai junto. O problema não mora na sua casa anterior, o problema mora em você. Mora na sua vida, ele habita na sua vida. É paliativo. É como a gente tomar um remédio que não cura. E ele só faz amenizar, atenuar a dor por um tempo. Dor de cabeça, de onde surge? No mínimo de uma noite mal dormida. Acontece comigo. E aí eu acordo, porque dormi pouco, dormi mal, ou nem dormi, e me vejo com dor de cabeça, tomo analgésico. Resolve. Por um tempo. O que eu preciso é dormir. O analgésico é só um paliativo. Se a dor de cabeça aparece, é porque tem algo errado. E é preciso identificar o que é. É a barriga? É uma má digestão? Então o problema está aí. Só adia a crise. Só ameniza um pouco e por um tempo.
logo o tormento recomeça, logo a dificuldade mostra-se maior que a nossa capacidade de vencer. E Davi mostra no início do Salmo 3, vivendo um momento de intensa luta. Inclusive essa luta era um cumprimento daquilo que foi revelado pelo profeta Natã a ele. Após ele ter cometido o pecado de adultério com Batseba e também ter assassinado o marido dela, Urias. Na verdade, queridos, seus próprios filhos estavam se desviando da justiça, e isso devido ao seu mau exemplo como um pai, como um homem, devido ao seu exemplo pecaminoso. Seu filho Amnon havia estuprado sua filha Tamar. E o seu filho Absalão, devido a esse terrível ato diabólico de estuprar a sua irmã, Absalão vai e mata o seu irmão, o assassino. E agora Absalão o que é que faz? Ele agora rebela-se contra o pai, para lhe tomar a coroa do seu reinado. E não somente isso, ele queria matar o seu pai, ele queria matar Davi. E Davi neste momento encontra-se como? Nesse exato momento desse salmo ele encontra-se fugindo do seu palácio, porque o seu filho Absalão ameaçava invadi-lo juntamente com um exército cheio de rebeldes, de traidores. Davi era o rei de Israel. Com toda certeza Davi ele teria poder ali, e assim foi perguntado a ele. Ele poderia ter dito: olha, avancem para cima do exército de Absalão e os exterminem. Ele poderia ter feito isso. Davi era o rei de Israel. Ele tinha autoridade para dar essa ordem ao seu exército. Contudo, Davi preferiu submeter-se e depender da misericórdia de Deus. Davi ele não esqueceu. Davi aprendeu o processo que passou e que estava passando. Davi ele não esqueceu quando ele quis, resolveu por si só, segundo sua presunção, sua arrogância, sua autossuficiência, quando ele quis resolver sozinho os fatores complicadores do seu pecado de adultério com Batseba. Ele não esqueceu que muito ali o que ele pensava resolver, ele estava era se desgastando. E o pior, não resolveu nada. E o pior, lhe sobrou foi muitas consequências. Consequências dos seus consecutivos erros. Um erro após o outro. Portanto, queridos, ao ver e sentir o seu problema, o rei Davi resolve entregá-lo, visto que Davi reconheceu sua total e completa limitação. Quando se entrega, é porque reconhece que é limitado, que é impotente, que nada pode fazer a respeito. A segunda atitude é confiança. A primeira foi entregar. A segunda, confiar. Confiança. Agora, entregar sem confiança não é entrega. Versículo 4. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu do seu santo monte. Salomão, o filho e sucessor do nosso irmão e rei Davi, foi quem construiu o templo de Jerusalém. E lá o local da sua construção foi no Monte Moriá, ou seja, no santo monte. Quando Davi fala sobre clamar ao Senhor em alta voz, e Deus do seu santo monte lhe responde, Davi ele não quer dizer aqui que para Deus, e para que Deus venha nos ouvir, é preciso clamar em alta voz, é preciso estar gritando.
E ele quer dizer também que tampouco a sua resposta, a resposta de Deus, virá se ele por acaso ouvir em lugares determinados e limitados. Tem gente que acha que só Deus ouve se subir no monte. Acho que é melhor do que ele subir, comprar uma escada e subir em casa. Né? Tem gente que não, é no monte que tem que orar ao Senhor, porque lá é que ele vai fazer. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando eu digo isso, que lá é o lugar ideal para o Senhor ouvir, para o Senhor fazer, para o Senhor derramar da sua glória e do seu poder, eu estou dizendo o seguinte, que Deus está limitado ao subir no monte. Ele é impotente. O Deus que eu digo que é poderoso é impotente, porque ele depende do lugar aonde eu clamo a ele. Então Davi, ao sentir e ver-se totalmente encurralado em sua vida pelas suas muitas dificuldades, ele entrega tudo nas mãos de Deus e nele confia. Davi entrega confiantemente toda a sua vida e todo o seu ser ao Senhor. Davi quer, em suas palavras poéticas, ele quer enfatizar, ele quer colocar em destaque, ele quer deixar em letras altas, em letras garrafais, em negrito, que ele sabe, que Davi sabe e tem certeza que Deus não é limitado a lugares, e ao orar a Deus, sua oração é feita na certeza que ele o ouve e o sonda. Portanto, Davi entrega sua vida no todo, mas entrega com confiança. Confiança no Deus da sua vida, e que nesse Deus ele pode contar. Ele sabe que jamais esse Deus irá decepcionar. Certo dia, um parente dá ao seu sobrinho uma nota de R$100. Ele dá como presente. E então o garoto vai até o seu pai e diz: pai, guarda aí contigo essa nota. E aí ele volta para brincar. Mas daqui a alguns minutos, alguns momentos depois, o garoto volta para seu pai e diz: ó pai, pensei melhor, eu acho por bem eu mesmo guardar o meu dinheiro. Então seu pai devolve-lhe o dinheiro, e o garoto coloca o dinheiro em seu bolso e volta a brincar. Passado mais um pouco de tempo, lá vem um garoto desesperado, correndo ao encontro do seu pai, chorando, e dizendo: pai, me ajuda, eu perdi o meu dinheiro, por favor, me ajude a encontrar. Da mesma forma, é quando entregamos superficialmente as nossas vidas com tudo quanto nela há ao Senhor. Do mesmo jeito, quando a entrega é superficial, é de faz de conta. Ou seja, entregamos, mas não confiamos. Quem entrega sem confiar, não entrega. Apresentamos nossos problemas e dificuldades e pedimos que Deus nos dê a solução. Porém, depois tomamos de suas mãos e continuamos tentando resolver da nossa sempre velha forma, do meu jeito, no meu tempo. É como se nós entregássemos a Deus e disséssemos assim: Senhor, toma em tuas mãos e cuida da minha aflição, cuida do meu desespero, da minha vida, do meu casamento, cuida dos meus filhos, cuida do meu trabalho, dos meus estudos, do meu empreendimento, das minhas finanças. Contudo, em seguida, nós vamos a Ele e dizemos também: Deus, eu não vou esperar no Senhor. Está demorando, e eu quero é já. Está demorando demais.
E outra coisa, Deus, eu não mereço isso. E aí começa com o blá, 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 o mimimi. E por fim diz a Deus, Deus, eu acho melhor eu mesmo cuidar da minha vida e tudo mais que nela há. Do meu casamento, da minha família, dos meus filhos, do meu dinheiro, da minha empresa, do meu trabalho, de tudo, Deus. Não se meta. Eu cuido de tudo. Eu cuidei até agora. Se confia. Se não confia, não entrega. Se desconfiar, mas não entrega, não entregou. Não entregou. Terceira atitude. A terceira atitude é descansar. Descanso. Se entregou, confiou. Se confiou, tem que descansar. Tem que armar a rede e se deitar dentro e não debaixo. O rei Davi, diante da informação que recebera sobre o seu filho Absalão, a informação que ele havia se rebelado juntamente com um exército de traidores, para que estes juntos viessem destroná-lo, e não somente destroná-lo, mas também matá-lo, assassiná-lo. Poderia isso trazer para ele muitas e inúmeras noites de insônia, sem conseguir dormir. Ele ficaria essas noites em branco, preocupando-se, afligindo-se, desesperando-se com tudo que Davi faz. Davi deitou e dormiu sereno e pacificamente. Versículo 5. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Louvado seja o nome do Senhor. Durante as crises, via de regra, o sono não chega, não vem. Vira para um lado, vira por outro, fica de bruço, fica de costa, levanta, vai tomar água, volta, vai no banheiro, volta de novo, deita, e nada do sono chegar. Em meio às crises, assim. Em meio aos problemas, em meio às aflições, via de regra dessa forma. Durante os problemas, durante as crises, durante as lutas, o sono não chega. O que vem no lugar do sono é somente completa inquietação. O que vem no lugar do sono é completa ansiedade. O que vem no lugar do sono é completa preocupação exacerbada e exasperada, fora do controle. E o nome disso é desespero. Desespero. Eu jamais esqueci uma vez uma conceituação sobre preocupação exacerbada, sobre desespero. E quem fez isso foi o pastor Billy Graham. E ele conceituou essa preocupação da seguinte forma. Ele diz, a preocupação é como uma cadeira de balanço. Balançando e balançando. Porém, não conseguimos chegar a lugar algum. Só balanço. Não sai do canto. Mas por que foi, irmã Dorinha, que Davi dormiu? Por que foi, João? Davi tinha experiências reais e sobrenaturais com Deus. E ele trouxe à mente
ele trouxe a memória, ele trouxe a lembrança, ele lembrou-se de suas muitas experiências e sobrenaturais experiências. E por isso ele entregou, confiou, descansou e por isso dormiu. E dormiu em paz. Muito por certo, Davi lembrou, sabe do que? 1 Samuel, eu até espero você abrir, 1 Samuel capítulo 17. Versículo 45 ao 47. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Davi sabia que poderia entregar suas aflições a Deus. Sabe por quê? Porque ele não esqueceu de quando entregou nas mãos do seu Deus o seu gigantesco inimigo. Ele trouxe à mente: epa, ele fez isso. E por que não faria isso? Se ele me salvou desse gigantesco inimigo, quanto mais de um inimigo menor. Com toda certeza, essa passagem ela nos remete ao nosso gigantesco inimigo. O pecado, que nos condena a outro grande e gigantesco inimigo, a morte. E porque confiamos no Senhor, Ele nos livrou do nosso gigantesco inimigo. Ora, se Ele nos livrou, se Ele fez o que fez na minha, na sua vida, por que não confiar em tantas outras coisas, estágios, problemas, lutas e aflições, ainda que sejam consequências dos meus erros, dos meus pecados, mas por que não confiar nele, aquele que deu a sua vida por mim, que me salvou do meu grande inimigo, que me deu vida e vida eterna? Por que não haverei eu de continuar a confiar? Porque este que assim me salvou um dia do meu grande inimigo, ele continua nos céus, no seu ministério de intercessão, intercedendo a Deus Pai o Todo-Poderoso por tudo quanto ocorre em minha vida. Por que não confiar? Sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão fitos aonde vem a nossa salvação, mas estão fitos nos nossos inimigos, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, e colocamos a nossa confiança não nele, e por isso a ele não entregamos, porque queremos confiar em nós, pobres e mortais homens, quando a Bíblia nos afirma que nós somos os mais miseráveis dos homens.
Davi tinha experiências íntimas, pessoais e sobrenaturais. Ele, ao entregar sua vida com todas as aflições, ele sabia a quem estava entregando, a quem ele estava confiando. Ministério de Louvor, por favor. São muitos, versículo 2 do Salmo 3. São muitos que dizem: Deus nunca o livrará. Tudo e todos diziam que Davi estava perdido. Deus não ajudará. Não há salvação para Davi. Ele estava perdido na boca dos seus inimigos. Ele estava completamente perdido. Na boca dos seus inimigos, o seu reinado acabava de acabar. Não havia salvação para a sua vida. Porém, Davi conhecia muito o Senhor de sua vida. E por conhecer, Davi sabia que nele, e somente nele, podia confiar. Somente só. Quando eu falo somente só, eu estou incluindo Deus e excluindo qualquer outro. Por isso somente só. É a inclusão de um único Deus em quem eu devo confiar. Ao tempo que a minha confiança, ela está completamente excluída em qualquer outro deusinho. Somente só. Davi sabia, ele tinha certeza no Deus em que ele cria. O Salmo 4, versículo 1, Davi diz assim: responde-me quando clamo a ti, ó Deus, que me faz justiça, por tua justiça. Livra-me de minha angústia, tem compaixão de mim e ouve minha oração. A confiança em Deus dava certeza a Davi de que o Senhor estava com os ouvidos abertos para ouvir o seu clamor. Davi orou, Davi clamou ao Senhor e pediu-lhe sua misericórdia. Ele não pediu: Senhor, dá o que eu mereço. Não! Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, não me dá o que de fato mereço. Tem misericórdia. Davi sabia o que acontecia em sua vida naquele instante, naquele exato momento. Davi sabia que as suas aflições, que suas muitas aflições, eram as consequências das suas inconsequências. Davi não murmurou. Davi não questionou suas aflições. Davi reconheceu os seus erros. Ele apenas pediu: Senhor, alivia meu sofrimento. Senhor, tem misericórdia de mim.
ele pediu que mais uma vez, entre muitas outras vezes, não somente na vida de Davi, mas nas nossas também, que o Senhor tivesse misericórdia e atentasse dessa forma para o seu clamor, para a sua oração. Davi conhecia o seu Deus. O seu Deus Salvador ele conhecia. E por isso era nele, somente nele, em quem confiava. E é por isso que ele diz e escreveu: deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Em outras versões, porque é o Senhor que me sustém. É Ele que me sustenta. É Ele a base da minha vida. É nele que a minha fé está firmada, numa rocha granítica. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Entrega com confiança. E na confiança, e pela confiança, culmina em descanso. A fé do rei Davi venceu suas fraquezas. A fé do nosso irmão rei Davi venceu suas limitações. A fé do nosso irmão Davi derrotou os seus medos. Em meio à caminhada de todo devoto cristão, repito, devoto cristão. E um devoto cristão é aquele que submete-se à palavra, às ordens, às determinações do seu Senhor. Em meio à sua caminhada, o devoto cristão, este aprende. E aprendendo, ele vai sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Na verdade, queridos, não é Deus mudar ou nos livrar de certas circunstâncias. Não é Ele mudar as circunstâncias, mas sim, nas circunstâncias, Ele nos mudar, nos transformar para a glória do seu nome. Sendo transformado de glória em glória. Davi era um guerreiro. Contudo, Davi aprendeu que existiam lutas em sua caminhada em que ele não precisava e nem devia lutar, somente confiar. E quem confia, entrega. E quem entrega, descansa. Não toma de volta. Então Davi pede a Deus que lute por ele. E quanto a isso, ele está plenamente confiante no resultado. E qual o resultado disso? Quando ele entrega, quando ele confia e quando ele descansa, o resultado é que ele dorme. Ele deita e dorme.
E ao acordar, acorda em segurança, pois o Senhor o guardava. E aí ele levanta-se revigorado e não cansado, não exaurido, mas revigorado, levantado por Deus, andando de cabeça erguida, não com orgulho e presunção, novamente eu repito, mas de cabeça erguida, porque ele olha somente para o alto. Ô glória! Da onde vem? De onde vem? E somente de onde vem o socorro de Davi e o socorro de todos quanto amam a Deus em meio às nossas angústias. A fé de Davi lhe permitiu deitar. Com certeza a ansiedade iria lhe tirar o sono nessa grande expectativa do iminente ataque do inimigo. Entretanto, Davi deitou-se e em completa paz dormiu. Davi dormiu em meio aos problemas. Davi não dormiu porque os problemas haviam se acabado, haviam sido resolvidos. Mas Davi dormiu em meio à tempestade. Davi dormiu arrodeado de muitos inimigos. Inimigos que gritavam, dizendo: Deus nunca o salvará, Deus nunca o livrará. Porém, Davi dormiu seu sono. Sim, como diz o pastor Charles Spurgeon, um santo sono de santa confiança. Um santo sono de santa confiança. E então ele acordou em completa segurança, na certeza que o Senhor, o Deus de sua salvação, lhe guardava, lhe protegia. Porque o Deus em que ele cria, jamais vai decepcioná-lo. O Deus em que ele cria, ainda que ele viesse morrer, e seu corpo em putrefação viesse à terra, ao solo, assim como as palavras de Jó. Mas o Deus que ele cria, ele sabia que viria em seu favor e que haveria um dia que nesse mesmo corpo que foi ao pó, que do pó veio ao pó voltou, nesse mesmo corpo ele ia ver agora face a face. Estamos vivendo momentos cada vez mais difíceis. Temos que viver essa confiança com o Senhor. Eu confesso a vocês, meus irmãos, que desde que começou essa pandemia, Deus sabe que é verdade, eu nunca orei para ela acabar. A única coisa que eu entendi é que Deus está no controle de todas as coisas e, portanto, Ele sabe o dia do ponto final. Talvez não acabe. Vi no dia de hoje um vídeo do pastor Paulo Júnior. E ele pregou sobre céu no dia de hoje. Coisa que ninguém está desejando. Céu. Os crentes não querem o céu. Ou pelo menos uma boa parte deles não quer. Mas ele dizia o seguinte: meus irmãos, olha, aquele em quem nós confiamos é aquele que desceu do céu sendo Deus, se fez carne, se fez homem e habitou em meio a homens pecadores, contudo não pecou. Esse que desceu aos céus, ele desceu com um propósito e um único propósito, o propósito de
ser propiciação, pagamento do débito de pecado de todos nós que cremos nele, que o amamos e que nele confiamos. E esse mesmo morreu pelos nossos pecados, morreu a sua morte, e obediente morte de cruz, a fim de nos salvar, e assim ele fez. Ele salvou todo o que nele crê, e ainda salvará os que nele irão crer. Ao final ele ressuscitou o terceiro dia como prometeu. Sim, Jesus vive. E ao ressuscitar, ele olhou para o seu povo e disse: é preciso que eu vá, para que eu mande o meu Espírito, o Consolador. Ele foi e enviou. E porque ele enviou, cá estamos. Mas ele disse que também precisava ir, porque lá ele ia preparar lugar, morada. Morada para, ele dizia, morada para vocês. Morada para nós que o amamos, que cremos, que confiamos e que entregamos nossas vidas em completa confiança dia após dia a ele. Portanto, deixa eu dizer uma coisa a você. Não é fácil mesmo, não. Mas é simples assim. É simples. É fácil? Não. Mas não é impossível pensar assim. É só lançarmos nossos olhos naquele que é fiel e que prometeu que breve viria para nós morarmos com ele por toda e toda a eternidade. Portanto, se a veste não, como diz o Matuto, se a veste não, se amanhã vocês não me verem mais, escuta, nós vamos nos ver logo em breve. E passaremos juntos agora por toda a eternidade. Escuta, se a veste não. Daqui mais uns dias nós vamos ver Sóstenes. Daqui a nós alguns dias nós vamos ver os nossos irmãos que foram agora e que estão desfrutando da presença de Deus. Se a vez não, confie nele. Está difícil? Então segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e segue adiante. Porque aqueles que amam a Deus não são dos que retrocedem, não são dos que acovardam. Na verdade, no exército de Deus não tem lugar para covardes, para tímidos. Levante-se. Em meio a tudo esse transtorno, saiba e tenha certeza que você confia em um Deus que tem o controle de todas as coisas. E que é fiel. Segura na mão dele. Confia na mão dele. Entregue-se a ele. Com toda certeza, em seus momentos mais difíceis, ele vai lhe ajudar. Talvez você ainda não tenha conhecido a Deus. Mas olha, essa palavra hoje falou no seu coração. Pode ser que sim. Pode ser que o Espírito Santo de Deus tenha bradado no íntimo da sua alma e tenha lhe aclarado a mente e a percepção do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. E hoje você creu. Se a veste não, levante-se e siga, segurando na mão de Deus. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.